Entra no ar neste momento mais um giro de notícias. Hoje, às 19 horas, no estádio Metropolitano Botafogo e Júnior Barranquilla. Jogo em que a equipe mandante joga pelo empate, mas o Botafogo já está classificado e o jogo de hoje vale a liderança do Grupo D. Tudo, mas tudo mesmo em relação a Botafogo e Júnior Barranquilla dentro desse nosso pré-jogo. Roda a vinheta, que daqui a pouco eu tô de volta. Galerinha, a Fut Fanatic está cheia de promoções, inclusive essa camisa do Botafogo de treino da temporada passada que muita gente queria comprar e não achava. A Fut Fanatics tem agora lá vários tamanhos para vocês poderem comprar. Vou deixar o link aqui no primeiro comentário. Além dela, vocês podem encontrar camisas de treino, de comissão técnica, a branca, a preta e branca modelo do ano passado. E se você utilizar o meu cupom TF10FUT, tem 10% de desconto. Entre agora na Fut Fanatics, link aqui no primeiro comentário. Horário do Brasil, 17 horas, horário aqui de Barranquilla, Botafogo e Júnior. Partida decisiva, a última da fase de grupos. Se o Botafogo vencer por qualquer placar, terminará a fase de grupos na liderança do Grupo D. E será uma grande reviravolta, né? Tudo começa com uma derrota que nós tivemos para a equipe do Júnior na primeira partida no estádio Newton Santos por 3-1, em um jogo que nós fomos atropelados no primeiro tempo e depois buscamos a nossa classificação de uma maneira brilhante, com uma rodada de antecedência. E o jogo de hoje vale sim a liderança do grupo. O Alvinegro tem vários desfalques, né? A gente tem ali vários jogadores no DM, além do Danilo Barbosa, que está suspenso. Fora Cuiabano, que ainda não foi inscrito, e fora outros jogadores que já foram contratados, como o Igor Jesus e também o Alan, que só poderão jogar as oitavas de final da Copa Libertadores da América. E devido a isso, o técnico Arthur Jorge terá que remodelar o time. Muito provavelmente ele deve escalar o Botafogo com John, Damian Soares, na zaga, Halter, Bastos e Hugo, já que é o único lateral esquerdo disponível para o Botafogo visando essa partida. Cuiabano não está inscrito e Marçal está machucado. O meio-campo com Gregory no lugar do Danilo Barbosa, Marlon Freitas. Ali rola uma dúvida se o Botafogo manterá uma dupla de ataque com Júnior Santos e Tiquinho Soares. Romero jogando pela ponta direita e o Luiz Henrique pela ponta esquerda. Na minha opinião, essa é a grande dúvida do Botafogo para a partida de logo mais aqui em Barranquilla. Mas dá para vencer, o Botafogo tem mais time que o Júnior, eu acho que ninguém tem dúvidas disso, que tecnicamente nós somos bem superiores à equipe colombiana, que não é um time bobo. O Léo Dantas vai trazer agora detalhes bem interessantes em relação ao nosso adversário de logo mais. Mas antes, olha só, se você quiser assistir o jogo de hoje, você pode acompanhar através da ESPN e também da Star Plus. Às 21 horas, horário do Brasil, estarei lá do estádio Metropolitano com a nossa live pós-jogo, né? Eu e toda a equipe do canal do TF. Mas o Léo Dantas vai trazer todos os detalhes. Fale aí, Léo. Oi, Thiago e pessoal do canal, tudo bem? Vamos falar então do Júnior Barranquilla, adversário do Botafogo, nessa terça, na rodada final da fase de grupos da Conmebol Libertadores. E que bom que esse último jogo não está valendo vaga, né? Só, entre aspas, a liderança, o objetivo mais importante, já foi cumprido. É um adversário difícil, principalmente jogando fora de casa. O Júnior Barranquilla tem 52% de aproveitamento na temporada, somando todas as competições. Mas em casa, esse número sobe para 69%. Apenas 9 gols sofridos em 15 partidas jogando no Metropolitano de Barranquilla. Apesar desse bom número como mandante, tem algo curioso aí. Nenhuma vitória na Libertadores. Nas duas partidas que mandou na Conmebol Libertadores, o Júnior empatou por 1-1. Ou seja, meio caminho andado. O Botafogo precisa vencer para ser líder, né? Mas se o Júnior flertar com o empate, vai faltar pouco para quem sabe perder o jogo e o Botafogo levar a liderança. O momento da equipe colombiana é bom. Nas últimas 11 partidas, só uma derrota para o Deportivo Pereira em casa. Ou seja, dá umas rateadas, mesmo jogando em Barranquilla, às vezes o Júnior. Essa derrota faz com que, nesse momento, o Júnior seja segundo colocado no grupo dele, na fase 2 do Campeonato Colombiano. Outra curiosidade do Júnior é que, embora seja o líder da chave, e só é o líder porque o critério de desempate é diferente, né? Porque se fosse vitórias, como é aqui no Brasileirão, o Botafogo já seria o líder do grupo, né? Tem 3 vitórias contra 2 do Júnior, que empata demais, né? O Júnior é um time com bons números, com boas estatísticas, mas que dentro de campo nem sempre confirma esse nível, né? Talvez o time pontue mais, seja mais competente e eficaz do que o nível de atuação demonstra. Nas 5 partidas que fez até aqui na Libertadores, ele teve mais posse de bola do que o adversário em uma e mais finalizações do que o adversário em uma, partidas diferentes. Ou seja, é um time que aceita a pressão.
mas que se defende muito bem. Então vamos fazer a análise inicial justamente pela defesa, como já é costume aqui nos vídeos. É um 4-3-3 do Júnior Barranquilla, uma linha com 4 defensores muito bem armada, com laterais que raramente avançam e que ficam lá atrás o tempo todo dando suporte defensivo. Contra o Botafogo no primeiro turno, lá na estreia, né, do Júnior, não do Botafogo, um dos laterais fez um gol, mas isso é muito raro, é difícil ver esses laterais atacando, usando corredor, fazendo parceria com os pontos. Então, é claro que essa presença defensiva dos laterais ajuda com que essa defesa esteja melhor ajustada, e quando o time está levando muita pressão, normalmente alguém no meio campo vem para fechar uma linha com 5 jogadores. Na maioria das vezes é o Cantillo, ex-jogador do Corinthians, o volante camisa número 24. O Júnior, com essa defesa bem postada e relativamente tranquila, tem um grande mérito, que é ter paciência, dar a bola para o adversário, aceita a pressão. Se esquematiza bem no sistema defensivo, força o erro do adversário, recupera a bola para sair no contra-ataque, que é a grande qualidade ofensiva desse time. Claro que eu vou falar disso mais lá na frente, mas o jogo contra o próprio Botafogo no primeiro turno, em que o Botafogo teve mais posse, mais finalizações e perdeu por 3-1, em 3 gols de contra-ataque, perdendo bola no campo de ataque e dando a transição e velocidade para o Júnior, é o grande exemplo de como é esse time. Ele vai te dar a bola, vai sofrer mais finalizações, a maioria delas em chutes de média e longa distância, que vão oferecer pouco perigo. Você ainda tem o goleiro Meli, que vive um grande momento uruguaio, que na maioria dos jogos pega até pensamento. E aí o Júnior, mesmo sofrendo muitas finalizações, não sofre muitos gols, ganha a bola e tem a possibilidade de sair no contra-ataque para fazer os seus gols. Esse é o Júnior Barranquilla, não é muito diferente disso. Mas quais os pontos negativos dessa defesa? Primeiro, quando o time sobe em bloco, o que é raro acontecer, mas eventualmente acontece, perde a bola lá na frente, porque não está muito acostumado a jogar assim com esse bloco, com esses jogadores próximos para trocar passes. Aí perde a bola e a defesa está bagunçada lá atrás. É uma possibilidade arriscada tentar atrair o Júnior Barranquilla jogando em Barranquilla, mas pode funcionar diante dessa fragilidade da subida em bloco. Outra questão é o espaço nos corredores, o que é esquisito, porque os laterais são defensivos. Só que a linha de defesa do Júnior ela é um pouco compacta, então os laterais não jogam abertos, fazendo mano a mano, enfrentamento direto com os pontas adversários. Sobra espaço, os pontas têm essa possibilidade. Então essa jogada individual, em velocidade, pelo lado pode funcionar, e também o cruzamento, para quem tiver de referência. A bola aérea do Júnior é um pesadelo. Todo jogo tem lance perigoso do adversário nas bolas aéreas. O goleiro Meli normalmente garante algumas boas defesas, mas em vários outros momentos a cabeçada vai para o fundo da rede. Pensando o Júnior no ataque. Como já falei, é fortíssimo no contra-ataque. A bola longa, em profundidade, buscando o Baca é a principal arma. O Baca tem 16 gols nessa temporada, é o artilheiro indiscutível do time. O segundo jogador que mais fez gols pelo Júnior nesse ano de 2024 é o Imichaga. Tem 4. Um quarto dos gols marcados pelo Baca tem o segundo artilheiro do time. Ou seja, o Baca é o cara desse time e precisa ser marcado como tal. Porque vai receber, mesmo tendo já idade avançada e tal, ele é o cara que recebe a bola na direção do gol, na jogada em velocidade, no contra-ataque. Então ele tem que estar muito bem marcado. O Botafogo tem que tomar cuidado para não sofrer essa transição em velocidade. É tudo que o Júnior quer. E o Júnior tendo a possibilidade de ser líder só empatando, ele vai tentar cozinhar o jogo eventualmente. Vai dar a bola para o Botafogo para sair no contra-ataque. Essa saída rápida, ela acontece com a ligação direta pelo meio, mas quando é em jogada individual, com ponta puxando o contra-ataque, normalmente ela é pela direita, com o Enamorado, que é outro jogador do ataque do Júnior, que merece atenção e que vive um bom momento. Falei do Imichaga, que é o vice-artilheiro do time na temporada. Ele pode ocupar 2 posições dentro de campo. Uma pela ponta esquerda, com outro jogador com mais cadência para segurar a bola por dentro. Normalmente é o Castiglione, mas tem outros nomes no elenco. Isso acontece quando o Júnior tenta ter um pouco mais a bola. Solta o Thiago para a jogada individual pelo corredor e põe um meia que vai valorizar essa posse por dentro. O Thiago também pode jogar por dentro, como um meia. Só que ele não funciona como aquele 10 que pensa o jogo. Ele é mais um atacante, aí o Júnior joga praticamente com 4 jogadores no campo ofensivo, e você tem o Caicedo, que é um jogador bastante veloz, mais novo, pela ponta esquerda. Outra arma importante do Júnior é o chute de média e longa distância. Vários jogadores sabem fazer isso, o Thiago também, mas eu destaco aqui o Cantillo, que desde o Corinthians tem essa finalização forte de média e longa distância como um ponto bastante importante. É isso, gente. O Júnior vai ficar na dele. A responsabilidade de ganhar o jogo para ser líder é do Botafogo. É por isso que o contra-ataque, mesmo jogando em casa, vai ser a principal arma dos colombianos nesse jogo. Abraço. Valeu, Léo. Obrigado por sua participação. Você está sempre competente aqui, trazendo as informações para o nosso canal. Temos mais time, precisamos vencer e jogar bem. E o Leozão Memória Alvinegra
vai trazer informações históricas em relação a esse jogo. Fala aí, Leozão. Fala pessoal, o Botafogo está em Barranquilha, terra da Shakira, e talvez o TF já tenha até cantado "Estou aqui". Nesse último compromisso pela fase de grupos, o Glorioso enfrenta o Júnior e o clube colombiano tem uma ligação histórica com o nosso Botafogo. Heleno de Freitas, Ari, Garrincha e Quarentinha. Heleno jogou pelo Botafogo entre 1940 e 1948. Após a sua saída, ele rodou e chegou no Júnior Barranquilha em 1950. A passagem foi positiva. Em 32 jogos, ele marcou 20 gols. A estrela alvinegra jogou em um campeonato estrelado. O colombianão tinha Di Stéfano e muitos jogadores uruguaios campeões do mundo em 1950. Mas Heleno não estava sozinho. O goleiro Ari, vindo do Coritiba, jogou pela Estrela Solitária entre 1942 e 1950, quando no mesmo ano também foi contratado pelos Rojiblancos. Mas ele passou mais tempo por lá do que o Heleno de Freitas. Foram 3 temporadas. Já a Garrincha é aquele que teve a passagem mais apagada. Alguns da época morrem de amores, outros não guardam boas lembranças. Isso porque o Anjo das Pernas Tortas jogou uma única partida em 1968 e o Júnior perdeu por 3-2 para o Santa Fé. O Garrincha não marcou e o episódio serviu de brincadeira para o jornal El Espectador, que estampou a manchete "Garrinchazo de Santa Fé". A verdade é que só foi possível a contratação do lendário camisa 7 porque ele estava na Colômbia acompanhando sua então esposa, a cantora Elza Soares, que faria uma temporada de shows no país. Já a Quarentinha é muito respeitado e, assim como Heleno, também marcou o nome dele na história tanto de Botafogo quanto de Júnior Barranquilha. Em 1967, ele marcou 13 gols. Pesquisei sobre outros momentos em que o Glorioso esteve em Barranquilha e não encontrei, ou seja, em 2024 será a primeira vez. Que seja a primeira vez para ficar em primeiro na chave e garantir a vantagem de decidir o jogo em casa nas oitavas de final, definir o confronto das oitavas de final em casa. Grande abraço para vocês. Valeu, fui! Deixa o like, inscrevam-se no canal, compartilhem esse vídeo em seus grupos do WhatsApp. O canal do TF é feito para todo torcedor que ama a Estrela Solitária de General Severiano. Apesar de hoje ser um jogo emocionalmente menos tenso do que foi contra a equipe do Universitário, porque aquela partida valia a classificação, hoje vale o primeiro lugar no grupo. E até mesmo a vantagem de você poder jogar a sua partida derradeira nas oitavas de final no estádio Newton Santos e também subir alguns degraus em relação à campanha na Libertadores. Até mesmo para você manter, se Deus quiser, até a semifinal, uma vantagem de jogar sempre a segunda partida dentro de casa. Que o Botafogo vença. Tá um calor aqui em Barranquilha, muito quente, mas pela previsão do tempo, não sei se isso vai se confirmar, mas a tendência é de chuva na hora do jogo. Vamos ver, se chover, pelo menos vai dar uma refrescada nesse calor intenso que faz aqui em Barranquilha. O canal do TF, que está lado a lado do Botafogo durante toda a Copa Libertadores, estaremos novamente em mais um jogo do nosso Fogão aqui em Barranquilha. Fiquem com Deus, estamos juntos, pra cima deles Fogão, sempre Fogão, acompanhe minhas redes sociais, canal do TF, Thiago Franklin, Resenha com o TF, meu podcast, tudo aqui embaixo, nessa moral pra mim e pra toda a equipe que faz esse trabalho com a gente aqui. Valeu, galera, fui, tamo junto.